No Jornal do Sucesso, entrevista do dia. Férias e viagens, uma combinação perfeita. O Jornal do Sucesso vai conversar agora com Silvia Iano, fundadora do podcast Viajantes Bem-Vividas e do blog Sentidos de Viajar. Ela e a sua parceira, Lilian Azevedo, abordam assuntos relativos a viagens para pessoas de 60 anos ou mais, com dicas, comentários, sugestões e, claro, relatos de viagens que elas fizeram. Bom dia, Silvia, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, Fran. Bom dia, Celson. Paulo, é um privilégio estar aqui com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Jornal do Sucesso. Saiba que é um privilégio todo nosso. Quem está lhe acompanhando aqui hoje, na condição de assessores? Eu estou com Natasha e com Alberto Rui, nossos assessores no blog e no podcast Viajantes Bem-Vividas. A Natasha, ela é de qual agência? Não é da Rosa dos Ventos. Como? Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. Muito bem, você que queira participar e interagir conosco pelo nosso WhatsApp News é o 61998006868. Silvia, são 9h23. Como surgiu a ideia de levar uma vida de viagens? Acredito que seja após a sua aposentadoria, porque você ainda é muito jovem. Obrigada. Olha, a viagem surgiu na minha vida desde pequenininha. Quando nós ficamos sem meu pai faleceu, minha mãe ficou com 5 filhos e para amenizar aquele sofrimento da perda, ela criou e instaurou na família uma rotina anual, que era uma viagem por ano, feita muito modestamente, num fusquinha dela, com os 5 meninos, que naquela época não tinha nem cinto, né, de segurança, e a gente todo ano fazia uma viagem para casa de família ou de muitos amigos, porque para receber 5 crianças tinha que ser amizade íntima, né? Sim. Mas isso causou em mim uma paixão pela viagem. E durante toda a minha vida, tanto de trabalho, eu tive o privilégio de ter um trabalho que eu tinha que viajar pelo Brasil todo e muitas vezes também pelo exterior, então eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares, tanto pelo trabalho como também na vida de lazer, né? A viagem estava sempre presente ali. E depois da aposentadoria, né? Eu fiquei pensando, o que será que eu vou fazer, né? Porque trabalhamos muito, o mesmo processo aconteceu também com Lilian, que trabalhou muito na área de educação infantil, eu trabalhei na área de saúde, e quando eu me aposentei, minha primeira viagem foi assim, uma viagem muito específica, né? Foi para Polinésia Francesa, e eu digo, gente, por que não? Maravilha. Não é? Maravilhoso, foi realmente um presentão. E foi uma viagem de aposentadoria mesmo, né? E aí eu já tinha esse vírusinho, né, cutucando no ouvido, uma amiga sempre me cutucava para eu fazer um blog de viagem. Aí eu disse assim, olha, uma boa hora, uma boa oportunidade de começar o blog, né? E assim surgiu o blog. Eu mesma fui aprender como é que era essa coisa de blog que eu não conhecia, a tecnologia, como produzia, e foi assim que surgiu. Para a Lilian foi muito similar. Ela encerrou a carreira dela na educação como diretora da escola, ela passou por vários postos também na área de educação, e a mesma coisa aconteceu. Ela adorava viajar, ela e o marido, e aí ela pesquisava já, assim como eu, nos blogs, né, de viagem, os roteiros, o como viajar e tal, e ela dizia, uai, por que eu não posso? Aliás, foi até o marido dela que a inspirou. Por que não fazer um blog de viagem? E aí, assim, nós criamos os nossos blogs, eu, Sentidos do Viajar, ela, Uma Senhora Viagem, e assim a gente cresceu nesse campo da viagem. O que aconteceu na época da pandemia? Nós estávamos trocando, né? Nós nos conhecemos, eu e Lilian, na blogosfera mesmo, conhecemos via a distância. Viajantes da internet. Exatamente, viajando pela internet. E depois nos encontramos num encontro da Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem e ficamos muito amigas, até porque viajantes blogueiros de mais de 60 anos não são muitos, né? É um grupo específico. Exato, né? E a gente então se aproximou. E aí, conversando durante a pandemia,
a gente ficou pensando, puxa, está todo mundo triste, ninguém pode viajar. O que a gente vai falar de viagem, gente, quando as pessoas estão presas dentro de casa e todo mundo sofrendo muito, inclusive a gente mesmo, né, isolado de todo mundo. E aí surgiu a ideia, né? Por que a gente não começa a fazer um podcast? A gente pode conversar sobre viagem com planos para o futuro, inspirando as pessoas a sonharem agora na pandemia, para quando isso melhorar. E aí começamos o podcast Viajantes Bem-Vividas e estamos assim muito felizes e realizadas em poder compartilhar essa nossa experiência. Antes da Fran fazer aqui a pergunta, eu mesmo, Paulo, eu fiquei curioso. Você é da área da educação? Você se aposentou exercendo? Eu sou da área de saúde. Ah, de saúde? Eu trabalhei sempre na área de saúde, trabalhei no interior do Paraná, depois vim para Brasília. Primeiro eu trabalhei na área de saúde pública. Comecei vinculado ao governo federal? Não, nunca. Lá no Paraná eu trabalhei com o governo do estado, né, na área de saúde pública. Depois aqui no Brasil, em Brasília, perdão, eu entrei numa instituição privada nacional que coordenava a área de saúde no Brasil todo e representava a instituição também em órgãos internacionais, daí as minhas viagens internacionais. Tá, Fran, só mais um minuto. A gente dá sempre aqui a prioridade para o ouvinte e para o telespectador. O Alberto Fotografia, esse grande e renomado fotógrafo, como estão os destinos pós-pandemia? É a pergunta que ele está fazendo aqui no Instagram. Os destinos estão se recuperando, né? Eu acho que um dos setores que mais sofreu durante a pandemia foi o setor do turismo, Com certeza. né? Que ninguém mais visitava nada, ninguém viajava, então toda a cadeia do turismo sofreu muito. E pós-pandemia houve também um rebote, né, vamos dizer assim. As pessoas que ficaram lá represadas porque não podiam viajar e até aquelas que nem viajavam começaram a se despertar em sair, né, e sobretudo buscar a natureza. Houve um crescimento muito grande, inclusive é uma tendência para 2024, as viagens de ecoturismo. Ai, que bom! Excelente, excelente, né? A gente tem que mostrar as belezas naturais do nosso país, que são muitas, né? Riquíssimo. E aí, com isso, aumentaram muito as viagens. Nosso país está sendo bastante explorado também, até por conta dos custos, né, de viagens internacionais. Então, hoje está se olhando mais para os destinos brasileiros. E mundialmente, o turismo está se recuperando. Isso é uma ótima notícia, né? Especialmente porque está sendo agregado novas pessoas que não tinham o hábito de viajar. Com a pandemia, perceberam a importância de você estar convivendo em outros lugares, outra cultura, outra história de vida. Aproveitar o tempo, né, que se tem a saúde para se viver viajando. Exatamente, né? A gente nunca sabe o amanhã, né? Isso. Eu acho que a pandemia deu esse sentimento de finitude. A gente não sabe se amanhã a gente vai poder sair de casa, né? Graças a Deus, eu espero que isso nunca mais volte, né? Essa pandemia, pelo menos em 3, 4 gerações aí, não apareça nada parecido. Mas a gente tem, sim, que olhar para o hoje e usá-lo da melhor maneira possível, né? Para a nossa alegria, para o bem da sociedade, da comunidade, da coletividade. Nosso, né? E o nosso próprio, claro. Em Silvia, que alegria ter você aqui com a gente. Aliás, nós temos uma xará aqui também, a Silvia, que cuida Eu da já gente conheci, uma simpatia. Uma simpatia se comociona. Oh, Com você, muito se me obrigada. permite, que é muito Por jovem. favor, eu agradeço. Muito jovem, me permita a deferência. E essa pergunta, ela cabe muito bem agora com essa questão pós-pandemia, principalmente porque ninguém viajava. O jovem, aquele que tornou-se 18, 19, 20 anos, começou a ter a sua independência de querer viajar sozinho. E o jovem de 60 anos mais começou a querer viajar porque não viajava. Qual que é a diferença de falar sobre viagem para um jovem hoje, 18, 19, 20 anos, e um jovem de 60 mais? Qual que é a principal diferença, querida Silvia? Eu diria que é a coragem. Né? O jovem, ele tem aquela coragem inata e também aquela perspectiva que tudo vai dar certo, né? Ele não pensa nas possibilidades de dar errado. Já a pessoa que vai envelhecendo, ela começa a se autolimitar. Né? Ela já acha e começa a pensar nos problemas em vez das grandes vantagens e das alegrias. Então, se põe numa posição, muitas vezes, que não pode mais viajar
ou que não vai conseguir viajar sozinho, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Então começa a pensar muito no lado negativo, não que não precise, é importante planejar bem uma viagem e se precaver de todas as possibilidades que possam dar errado, né? Mas você não pode se limitar a não viajar, a não explorar os lugares, a não explorar a vida, a não conhecer outras culturas, outros destinos, outras pessoas, ser feliz, se isso lhe der felicidade, né? A gente fala muito da viagem porque generaliza, né, que todo mundo é feliz, mas eu conheço pessoas que não gostam de viajar, então a gente fala isso para quem ama viajar, gosta de viajar. Então a gente não deve, por conta da idade, aliás, a idade é uma questão de número, né? Ela não representa a gente. Eu sempre digo que eu tenho 40 anos, embora tenha 65, mas na minha cabeça eu tenho 40. E eu trabalho para que meu corpo também tenha capacidade, né, de responder aquilo que a minha cabeça está querendo. Claro que eu não vou ter mais um corpo com capacidade de 40, mas eu me esforço para que eu possa fazer aquelas viagens que eu gosto, que é andar pela natureza, fazer trilha, conhecer novos lugares, explorar realmente coisas diferentes, né? Gastronomia, que eu amo, um bom vinho, essas coisas dão um prazer muito grande para a gente. Então eu acho que o desafio do 60+, é muito acreditar em si próprio, acreditar em Deus também, sabe? Eu já falei isso para algumas pessoas. Eu passei 3 meses viajando sozinha por Portugal. Ai, e que todo incrível. maravilhoso, uma experiência fantástica. Mas muitas pessoas dizem assim, você é louca, você vai viajar sozinha, dirigindo. Eu digo, eu vou, mas você não tem medo? Tenho medo, mas eu faço o seguinte, primeiro eu ponho nas mãos de Deus, deixo que Ele dirija tudo e faço tudo que está no meu papel, que é organizar, planejar, criar todos os cenários, me precaver, ter o meu seguro viagem, para poder fazer minha viagem. Eu não vou deixar de fazer porque eu tenho 60 anos ou porque pode ser perigoso. Com certeza. É isso. Ô, gente, que alegria poder bater esse papo. A gente tem participações, né, Celso? No YouTube, o Robson Fernandes. Ele está com a gente. Bom dia. Aqui é o Robson Fernandes. Desejo a todos um dia maravilhoso. Igualmente a você, querido Robson. Deus te abençoe. Lilian Azevedo. Surgiram os passeios dentro da própria cidade. E os passeios bate e volta também, Silvia. Aí é a Lilian que está com a gente. Um abração para ela. Solange Vanuzini. Bom dia. Quais os melhores destinos no Brasil para 2024? Ô Solange, a Silvia responde para a gente com o maior prazer. Bom dia. Eu então vou falar da resposta da Lilian, que é a minha parceira no podcast. Ela tá lá no Rio de Janeiro, não pôde estar com a gente aqui, mas está aí, ó, juntinho com a gente. E ela realmente tocou num assunto bem interessante. A gente trabalhou muito o viajar pela sua própria cidade, ou staycation, que foi um nome que também explodiu na época da pandemia, que eram para o período da pandemia, né? Que são essas viagens, e eu faço muito isso hoje em Brasília, a Lilian também faz ali pertinho de onde ela mora, e que todos nós, independente de faixa etária, pode também viajar, porque às vezes a gente não consegue viajar todo mês como a gente gostaria, né? Nem uma vez por ano, ou às vezes nem 2 vezes por ano. Mas você pode viajar na sua própria cidade, revisitando lugares e descobrindo novos lugares. Eu faço muito isso, até faço publicações no meu Instagram, sempre com a hashtag Staycation, exatamente para dizer, você pode se distrair, você pode curtir a vida mesmo quando você não pode viajar, por várias razões, né? Às vezes até por questão de dinheiro. Então, o bate e volta, que é pertinho, na pandemia a gente falava, pegue seu carro e vá, ou pegue um amigo que dirija e vá conhecer, né? Vá para lugares abertos. Então, existem sempre alternativas. Respondendo à pergunta do nosso ouvinte. Deixa eu confirmar aqui. Como é o nome dele? Segundinho só, por favor, querida Silvia. Agora sim, muito obrigado. É a Solange Vanuzini. Solange perguntou sobre... Quais são os melhores destinos no Brasil para 2024? Exatamente. Bom, existem várias pesquisas que são feitas em final de ano, que são as perspectivas para o próximo ano, né? Nós tivemos várias pesquisas publicadas e alguma dessas pesquisas indicaram as nossas praias brasileiras. E, inclusive as praias de São Paulo, que são pouco pensadas, né? Guaratuba, lá em Curitiba, onde eu morei, né? Eu cresci em Curitiba.
Guaratuba é um lugar muito bonito, Ilha do Mel. Isso. As viagens de... Ilha do Mel é um charme, lindo, né, gente? Lindo, tudo lindo. De bom. E essas praias do Rio, de São Paulo, as nossas praias belíssimas de águas que não existe em outro lugar do mundo. Eu sempre brinco assim, não existe em outro lugar do mundo a não ser a Sardenha, porque eu tive na Sardenha também, as águas são iguais às nossas, quentinhas. São também fantásticas as nossas praias do Nordeste, mas além das praias, que é um dos destinos que eu mais amo, né, a gente tem todas as cidades históricas do Brasil, né? A gente tem as cidadezinhas pequenininhas ao redor de São Paulo, a gente tem Minas é riquíssimo, né, em termos de cidades históricas. Então, esses são alguns dos destinos indicados para viagem em 2024. Perfeito, 9h37. E aqui ao redor do nosso Distrito Federal, a gente também tem muita cachoeira, muito rio, muita coisa bonita, né, verdade. Silvia? Agora, Silvia, me diz uma coisa, quais seriam as suas principais dicas para quem já está na cidade? Vamos colocar assim, dos 50 para cima, né? Tem os recursos, tem tempo necessário, mas ainda não começou a desfrutar dessa vida de viajante. Permita-se? É isso? Eu acho que é isso. Sonhe, mas não fique no sonho. Concretize teu sonho, né? Vá lá e faça. Eu gosto muito desse livro, Vá lá e faça. Sim. Porque às vezes você fica, eu quero, eu planejo, mas nunca vai lá e põe no papel e começa a executar. Então eu acho que é isso. Se você tem recursos, poxa, você já é um privilegiado, né? Ou uma privilegiada. Se você tem disponibilidade de tempo, mais ainda. Então, vá e se organize para fazer. E opte pelo seu estilo de viagem, né? Se você quer fazer por meio de uma agência de turismo, ótimo. Se você quer organizar sua própria viagem, como nós fazemos, ótimo. Se você quer viajar sozinha, bom também. Com amigas, com família. Não importa a maneira, o importante é ir e ser feliz. E aí, me diz uma coisa, Silvia, nesses quase 50 países visitados, quais foram os principais aprendizados que você traz na bagagem? Até porque a Silvia que começa uma viagem é a mesma que termina? Nunca. Eu acho que esse é o grande aprendizado. A gente vai se transformando. Viagem é transformação, é aprendizado, né? Viajar, muitas vezes a pessoa pensa, viajar é fazer a mala e pegar o avião, ou pegar o carro, ou pegar o trem, né? Não é isso, na verdade. A viagem é uma autotransformação, é um aprendizado, é conhecimento, é reencontrar-se e cura. Eu já ouvi, e até para mim também a viagem já foi cura, sabe? Aquele relacionamento que você termina e que fica doendo um tempão, ou aquela perda, né, de uma pessoa que foi embora para sempre, né? Morreu, ou sei lá, qualquer perda que você sofre muito. Eu sempre digo, não tem cura melhor do que viajar. Por quê? Porque você vê um novo universo. Você tem a possibilidade de conhecer pessoas, de aprender, é uma transformação própria mesmo, né? Além de entretenimento, é autoconhecimento, é reencontro com você mesmo, e outra, é um dos elementos da saúde mental. Hoje a gente tem ouvido tanto sobre depressão, sofrimento, né? É a doença do século, né? As doenças mentais, né? E viajar, olha, inclusive uma dessas pesquisas disse que os viajantes disseram que quando viajam, eles lá vivem a sua melhor versão. Sim. E é verdade, a gente vive a nossa melhor versão, porque você está com as amarras todas soltas, né? Você está pronta para receber e para dar, para se crescer ali naquele ambiente. Agora, Silvia, me diz, Santa Catarina é um bom lugar para se visitar? Maravilhoso, 48 praias. Então vamos conferir agora o tempo e a temperatura para Santa Catarina. As informações diretamente da agência do rádio com ela, Sofia Stein. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, o dia amanhece com muitas nuvens em toda Santa Catarina, com chuva isolada no sul catarinense, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Joinville e São Bento do Sul.
Durante a tarde e a noite, as chuvas se intensificam e se espalham para o norte e sul catarinense, Serrana, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Sem previsão de chuva para o oeste catarinense na terça-feira. O INMET alerta para chuvas fortes e ventos intensos no Vale do Itajaí, Serrana, Norte e Sul catarinense, atingindo municípios como Blumenau, Itajaí e Tijucas. A temperatura mínima fica em torno de 11 graus em São Joaquim e a máxima prevista é de 35 em Descanso. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sophie Stein, o tempo e a temperatura. Obrigado, minha queridíssima Sophie Stein, diretamente da agência do rádio. Agora são 9 horas e 42 minutos. 9h42. Continue viajando aqui no Jornal da Sucesso, porque daqui a pouquinho às 10, aqui na Rede Sucesso News Brasília, tem o podcast do meu grande parceiro e amigo Marcos Alexandre, com o seu programa O Imparcial Podcast. E às 10, em Unaí, através da rádio 87,9, nosso queridíssimo Padre Reginaldo Mazzotti. E sempre pedindo orações, sempre pedindo, continue rezando, continue orando, é o pedido do nosso sacerdote a você. Continue praticando a caridade, o amor ao próximo, continue procurando as missas dominicais, independente de qual seja o seu credo, o seu segmento religioso, não deixe de adorar. Ele pede sempre, isso é até um pedido diário. Aquele que não adorar não irá suportar. Ele tem falado muito sobre isso e daqui a pouquinho ele já está recuperando, ele vai voltar a participar conosco também com a programação ao vivo e também das Santas Missas, seu Sal. Perfeito, 9 horas e 43 minutos, aqui no Jornal do Sucesso, o ouvinte tem voz. E vez. Estamos apresentando Jornal do Sucesso, primeira edição, com Celso Bianchi. Oferecimento Hospital Santa Mônica de Unaí, Minas Gerais.
cultura. O som de Ferg, Big Girls Don't Cry, aqui na programação 100.5. Muito bom dia, que bom ter a sua companhia aqui no Jornal do Sucesso, com Celso Bianchi e Fran Marques. Em Brasília, na capital de todos os brasileiros, são 9 horas e 47 minutos. Em instantes, a partir das 10 da manhã, aqui na Rede Sucesso News Brasília, mais um campeão em audiência, Marcos Alexandre, com o seu programa O Imparcial. Até 20 de janeiro, mais de 1 milhão de motoristas C, D e E não fizeram o exame toxicológico obrigatório. Vamos à agência do rádio mais uma vez. Agora com ela, a repórter Natália Ramos Guimarães, que tem todas as informações. Em 20 de janeiro, mais de 1 milhão de motoristas das categorias C, D e E em todo o Brasil ainda não haviam feito o exame toxicológico, segundo o levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito. Esses motoristas têm novos prazos para regularizar a situação. Aqueles com CNH válida entre janeiro e junho têm até 31 de março, enquanto os condutores cujo documento vence entre julho e dezembro, o prazo vai até 30 de abril. Para a gerente jurídica da NTC e Logística, Gil Menezes, uma das maiores dificuldades apontadas para não realização do exame toxicológico de larga escala é o valor. Para a maioria dos condutores, é um exame caro. Fazendo aqui uma pesquisa rapidamente de mercado, a gente vê valores de 110 a 180 numa média. Pode ser menos ou pode ser mais, mas é um exame caro porque geralmente ele é arcado pelo condutor, né? Além dos custos da própria renovação da CNH, que a gente sabe que é um preço razoável. Para verificar a necessidade de realizar o exame toxicológico, o Ministério dos Transportes recomenda consultar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Para isso, é preciso efetuar o cadastro ou fazer login por meio da conta gov.br. O empresário Guilherme Cecílio explica que sua CNH encaixa na categoria D e que dirige um caminhão de 3/4. Ele realizou o teste toxicológico em 2023, quando estava prestes a vencer. Mas, fora isso, a empresa para a qual eu presto serviço hoje, ela cobra o teste toxicológico com certa frequência. Então, de tempos em tempos, eu tenho que ir até uma dessas empresas, dessas clínicas, para poder renovar o meu exame. Eles colhem parte dos pelos ou da perna, ou até mesmo do cabelo, e é um exame muito simples, muito rápido. Em aproximadamente 10 dias úteis sai o resultado vai direto para o sistema do Detran. O exame é capaz de identificar o uso de substâncias utilizadas por períodos de aproximadamente 90 dias. Motoristas flagrados dirigindo veículos das categorias C, D ou E com exame toxicológico vencido por mais de 30 dias serão multados a partir de 1º de maio, caso a validade da CNH expire entre janeiro e junho. As multas começam a ser aplicadas em 31 de maio se a CNH vencer entre julho e dezembro. As informações são do Ministério dos Transportes. A penalidade para essa infração inclui multa no valor de aproximadamente R$ 1.400, além da atribuição de 7 pontos à CNH. Reportagem Natália Guimarães. Obrigado, Natália. Em Brasília, na capital, são 9 horas e 50 minutos. Continuamos na agência do rádio. Pagamentos do Bolsa Família continuam nesta terça-feira. Sofia Stein, a musa da informação, tem todos os detalhes. Nesta terça-feira, 30 de janeiro, a Caixa realiza o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 9. O pagamento é realizado preferencialmente na conta do Caixa Tem ou na poupança fácil da Caixa. Vale lembrar que com a conta no Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício pode ainda ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou ainda nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Reportagem Sofia Stein. Obrigado, minha queridíssima Sofia Stein. Até amanhã, seu grande arquiteto, assim nos permitir. 9 horas e 51 minutos na capital de todos os brasileiros. Vamos privilegiar aqui os nossos telespectadores no YouTube em Sucesso News Brasília. É pra já. Lilian Azevedo, Manaus. Foi um dos destinos, Silvia? Exatamente. Obrigada, Lilian. Eu estava aqui chateada de ter esquecido. Na pesquisa da Lonely Planet como tendência para 2024, o único lugar brasileiro, a única cidade brasileira incluída foi Manaus. Então tá aí outra dica linda, e quem não conhece o Teatro de Manaus tá perdendo. É uma
belezura. E outra, a gente tem que lembrar aqui também que o New York Times indicou a nossa capital de todos os brasileiros, Brasília, como um dos destinos para 2024. Maravilhoso! Essa cidade tem muito para mostrar. Não só da arquitetura, que é belíssima, mas de pontos naturais, de gastronomia. Quem não conhece, venha. Vale a pena. A Solange Vanozini, eu acho incrível essa iniciativa pioneira de 2 mulheres pensando em destinos para nós da faixa acima de 60 anos. Aliás, elas tiveram uma ótima ideia. E ela diz mais, já que as pessoas dessa faixa etária já criaram seus filhos, estão com a vida econômica mais estabilizada também. Valeu, meninas! Uau, obrigada, Vânia. Solange. Obrigada, Solange. Eu tenho uma dúvida, cabe? Porque nós estávamos falando sobre a questão da viagem, né? Eu tô passando por uma situação difícil, separação. Perdi um ente muito querido. Mas, Silvia, e aquela pessoa que viveu muito tempo com aquela outra pessoa e só teve viagem ruim? Trauma em cima de trauma. Troca de pessoa. Não, aí trocou. Vale a pena voltar naquele destino ou aquela lembrança ruim de lá? Sempre vale a pena voltar. Sempre vale a pena? Vale, especialmente se a lembrança foi ruim. Porque o lugar, né, tem sempre aquela pessoa que arruma defeito, para cada qualidade tem 5 defeitos. Deus me livre. Deus que me Não livre. viaja com essa, não. Só não fique no mesmo quarto. Não, acho que dá pra ressignificar tudo. Inclusive o quarto. Até o quarto, exatamente. Eu ressignificaria tudo. Eu quero gente... o quarto 62, por favor. Franzinha, tem gente, Silvia, Celson, que 69 é até sugestivo. que tem medo de viajar por causa disso. Pegou trauma, né? Fala, não viajo mais não, Deus que me defenda. Da última vez morreu o cachorro, o trem deu tudo errado, a pessoa... Né? Essas pessoas têm jeito para elas? Tem, tá com trauma, certeza, só criar coragem e falar, bora. Vamos fazer diferente. Sempre tem oportunidade para fazer diferente. E uma dica, a companhia para viagem, ela é muito, muito, muito importante. Tem que ser melhor que a sua, Tem né? que ser melhor que a sua, exatamente. Porque a gente com a gente mesmo é muito maravilha. bom, Tá gente. escutando aí, né, Paulino? Você que já viaja aí há quase 50 anos sozinho. A gente contou pra Silvia do Paulino. Paulino roda o Brasil pra tudo que é canto. É o nosso grande parceiro aqui na produção. Só que ele Aí, Paulinho. ele leva 2 pães de queijos, 2 quilos de pão de queijo. Não, 2 pacotes. 2 de pacotes. pães de queijo. E 5 miojos. Não, e aquela o litrão da Coca-Cola de 2 litros, né? Com suquinho de maracujá. Bem saudável. Numa Kombi. Paulinho, pensa aí diferente na comida. É na moto. É de moto. Viagem de Maravilhoso. Moto, Kombi, motorhome, qualquer jeito. Gente, viajar é no seu estilo, aquilo que você gosta. Mas olha, vale ressignificar o destino. E depois tem outra, o voltar. A Lilian adora voltar nos destinos. Eu gosto de voltar também, mas a minha lista é tão grande que muitas vezes eu dou uma escapadinha para conhecer um novo lugar. Mas eu volto também nos lugares icônicos, né? Mas vale muito voltar, especialmente se você teve uma experiência ruim. Especialmente pra você ver que você não é mais o mesmo, né? Isso, porque você está em outra época de vida, você tem outra cabeça. E se você não tiver mais com aquela pessoa que te causou tanto transtorno, melhor ainda, quem sabe você está com uma pessoa melhor ou está com você mesma e está sendo bom estar com você mesma. E outra coisa, perrengues, né? Você fala, deu tudo errado, cachorro isso. Perrengues, gente, faz parte da viagem. Quando você sai para viajar, por mais que você planeje, assim como nós planejamos, eu e Lilian e muitos outros, né? Pode acontecer alguma coisa que dá errado. E se você não estiver preparado para isso, aí sim vai ser um baita de um perrengão. Então você saia para uma viagem de peito aberto, mente aberta, cabeça ávida a fazer tudo dar certo. E mesmo os perrengues podem ser transformados em coisas boas. E sabe, às vezes eu penso assim, perrengue às vezes foi um livramento. Então, olhe o perrengue de uma forma diferente. E falar nisso, ouça nosso episódio sobre perrengues de viagem lá no podcast, que está no Spotify e no YouTube. Vá lá, a gente fala sobre perrengues. Silvia, então, vamos deixar para os nossos ouvintes o endereço do blog, do podcast, sua página, seu perfil no Instagram, por favor. Tá. Olha, os nossos 2 blogs, né, meu e da Lilian. O meu é Sentidos do Viajar, e com esse mesmo nome está em todas as redes sociais.
e o da Lilian, Uma Senhora Viagem. E o nosso podcast em conjunto, né, nessa parceria maravilhosa, minha e da Lilian, porque em primeiro lugar nós somos amigas e depois parceiras, é Viajantes Bem Vividas. E esse nome foi um concurso, nós fizemos um concurso com as pessoas conhecidas, com vários nomes, e as pessoas elegeram esse nome, porque realmente, né, 60 a mais já viveu bastante, e o importante é viver bem. Então nós estamos nas redes sociais com esses 3 endereços e também no Instagram. Siga a gente, vai ser um prazer receber vocês todos. Bom, um privilégio tê-lo aqui conosco. No YouTube, quem mais está participando? Só para encerrar aqui. A Lília realmente reforça, né? Temos um episódio sobre perrengue. Isso aí. Gente, é muito bom. Vocês vão aprender muitas coisas aqui. A Lilian tá falando. Aí aprende mesmo, né? Aí o perrengue, o que eles falam, a viagem gostosa não é só chegar, é todo o processo, Exato. né, Silvia? A viagem começa quando você começa a sonhar. E sabe essa coisa da pesquisa, que você vai ali ver o que tem que para fazer lá, não sei o que, você já está viajando, por isso é bom você organizar. E mesmo quando você contratar uma empresa, não fique esperando tudo pronto. Seja ativa ou ativo, vá lá, pesquise um pouco, porque você já começa a viajar. Quando você chega lá, eu li sobre isso, eu vi isso. Então, a viagem ela é um processo, né? É quando você pensa no destino e quando você chega lá no final e quando você volta, que tem histórias de perrengue e de coisas boas. Obrigado, Silvia. Obrigado, Natasha. Alberto, não é isso? Nosso fotógrafo aqui. Rui. Que está. Alberto? Alberto Rui. Obrigado pela presença de todos vocês. A agência que intermediou para que ela viesse aqui hoje é a Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. Nossos agradecimentos especiais. Obrigado, Silva. Patrick Swayze, obrigado. Obrigado, Paulo Cacheta. Celso, obrigado a você. Obrigado, Franzinha. Obrigado, Silvia. Beijo, Obrigada Rosa dos Ventos. a todos Valeu vocês demais. e a todos os ouvintes.